Ah, Antes de mais, quero saudar prezados jovens da JCE Luanda, muito boa noite. Sou grato pelo convite da direção provincial, não é, para compartilharmos por esta via, esta época da pandemia, não é, esta palestra, um tema bastante pertinente. Queremos, neste momento, nestes minutos que nos foi concedido, partilhar sobre o Estado e a Igreja. Duas instituições pertinentes, duas instituições que, não obstante não é de serem complexas, elas encontram um ponto de interseção. E o tema que me foi apresentado é um tema bastante complexo, deveras complexo. Entretanto, já dizia um autor, não é, que para as questões complexas devem ser entendidas, não é, como ideias simples, desfazê-las em simples para serem compreendidas. Então, é neste intuito que vamos abordar estas duas situações e também de salientar o seguinte: para além dela ser complexa, é bastante interessante. Por quê? Porque tanto o Estado e a Igreja, elas, não é, têm um ponto de interseção, que é o homem. Cruzam em algum momento, que é o homem. E tem se levantado muitas questões sobre o Estado e a Igreja. Qual é a relação que se deve ter? Quem é quem? Qual é a competência de um e o que é que um deve fazer? Qual é a missão de um e qual é a missão do outro? Portanto, vamos aproveitar esta ocasião, né? Abordar este tema que nos foi abordado. E, portanto, vamos começar por dois elementos. O nosso tema, a nossa palestra, vai seguir alguns traços. Vamos falar, por exemplo, do conceito do Estado e o conceito da Igreja. Vamos falar também, não é, da relação Igreja-Estado, e vamos falar dos tipos de Estados e depois vamos abordar sobre a laicidade do Estado angolano, e também falaremos então um pouco aquilo que é o que a lei que regula as atividades religiosas determina sobre a relação Igreja-Estado. Ora, o que é Estado? Antes de conceituarmos o Estado, importa salientar o seguinte: que o Estado não é a única forma de organização social, é apenas uma das formas. O Estado é uma das formas. Reza a história de que nos tempos remotos os homens organizavam-se em tribos, em clãs, e acima de tudo, até quando chegou a um determinado ponto que, em função da necessidade e da sociabilidade do homem, houve a necessidade então de criar uma estrutura organizativa que poderá então determinar definir leis e como é que os homens deveriam relacionar-se dentro da sociedade. Sendo assim, queremos dizer que o Estado é uma das formas de organização da sociedade. Ora, os doutrinários apresentam três elementos essenciais para que se tenha um Estado. Ou seja, para que um país, uma nação, seja considerada Estado, ela deve apresentar três elementos, dos quais vamos abordar de forma sucinta, né? O primeiro elemento que o Estado apresenta, o que constitui o Estado, é o território. Ou seja, todo Estado deve ter um território, e território é o espaço onde poderá ser exercido o poder soberano. Para além de território, o Estado deve ter um povo. É necessário que se tenha um povo, que é o segundo elemento.
não se pode falar em Estado, digamos Estado, forma de organização de uma determinada sociedade, se não tiver povo. E aqui é tão importante não confundirmos povo com população. População é conjunto de pessoas que, independentemente da sua nacionalidade, habitam em um determinado território. Por exemplo, quando falamos da população angolana, estão inclusos todos os chineses, todos os americanos que vivem em Angola. Mas, quando falamos do povo angolano, são aqueles que estão ligados por um determinado território por vínculo da nacionalidade. Ou seja, ao falarmos de povo angolano, está incluído também todos os angolanos que não vivem em Angola e estão ligados por um vínculo da nacionalidade. Portanto, o povo é o segundo elemento para que se constitua de facto Estado. E o terceiro elemento é a soberania. E alguns autores definem também como governo, ou seja, é aquela entidade que poderá então tomar decisões, que poderá elaborar leis, que poderá determinar certos comportamentos, reprimir certas atitudes. Portanto, para que um país, uma nação, seja de facto Estado, que é a forma de organização da sociedade, deve compor esses três elementos: território, povo, e deve ter então também um governo ou soberania. Portanto, a razão pela qual se diz que por muito tempo o povo hebreu não era considerado Estado, porque lhes faltava um determinado território. Viveram durante muito tempo no deserto, até quando se conquistou a terra e completando assim os elementos para a constituição do Estado. Falando um pouco sobre o Estado, hoje há necessidade de falarmos o que é a igreja. Todos nós sabemos, não é? Mas o conceito que eu posso apresentar sobre a igreja é que a igreja é uma assembleia pública ou uma reunião dos que foram chamados. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, enviado ao mundo para redimi-los. Quando estamos a falar de igreja, estamos a falar aqui de conjunto de pessoas que foram chamados por Deus e pela ação do Espírito Santo creram na pessoa de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Portanto, ora, falamos aqui de Estado, conceituamos igreja. Portanto, como disse no princípio, é importante realçar que o Estado e a igreja, não obstante a sua complexidade, eles têm um ponto de interseção, que é o homem, que é o cidadão. Portanto, é o cidadão que é membro do Estado, que faz parte do povo, é o cidadão que também faz parte do grupo chamado por Deus, que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que constitui de facto igreja. Dito isto, torna-se então fundamental abordarmos a questão sobre a relação do Estado e igreja, que é o ponto fundamental da palestra que está sendo transmitida. Mas antes de falarmos exatamente da relação Estado e igreja, é fundamental que torna-se peremptório que eu apresente aqui os tipos de Estados em função da visão religiosa ou do cristianismo. Ou seja, estou a classificar os tipos de Estado em função de como eles encaram a igreja. Portanto, em função disto, podemos ter o Estado confessional. O Estado confessional, queridos, é aquele Estado em que confessa uma religião, ou seja, dentro do seu país, aceita única e exclusivamente uma religião. E na constituição destes estados vem explícito de que
a igreja do Estado é a igreja XY. Temos exemplo de estados confessionais. Vamos citar, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido adota o cristianismo anglicano como igreja do Estado. Tanto na Constituição do Reino Unido, se assim podemos dizer, a igreja do Estado é a igreja cristã anglicana. Outro exemplo de Estado confessional que podemos apresentar aqui é a Arábia Saudita, a Argélia, por exemplo, também, que adotam o islamismo como igreja do Estado. Não é o caso de Angola. E lá já vamos chegar. Para além de Estado confessional, nós vamos encontrar também Estado teocrático. O Estado teocrático são aquelas que as decisões políticas e jurídicas passam pelas regras religiosas. Ou seja, não se toma nenhuma decisão política, não se toma nenhuma decisão jurídica sem que a igreja determine. No final, no Estado teocrático, quem tem a última palavra é a igreja. Em todos os seus aspectos. Diz a palavra teocracia, né? Que vem Deus acima de tudo. E um dos exemplos do Estado teocrático é o Irã. O Irã assume-se como um Estado teocrático até porque membros da igreja confessada por eles, assumem cargos de relevância e são os últimos a tomar as decisões a respeito daquilo que constitui a sua crença. Para além do Estado teocrático, nós também temos então o Estado ateu. Pronto, eu tenho dito nas minhas abordagens que na verdade não existe ateu. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo, tudo bem que alguns fingem não acreditar. O Estado ateu é aquele que não aceita nenhum tipo de religião, não aceita nenhum tipo de crença em alguma divindade. E esse Estado é mais oriundo dos Estados comunistas. Ainda hoje, fruto da palestra que estava a ser preparada, estava a investigar, e um dos mais velhos contou-me que na época dos anos 92, 90, quando Angola se assumia como um Estado comunista, dizia-se que as igrejas não tinham necessidade de existir. Portanto, esses Estados ateus confessam isso. E o Marx, que é o pai do comunismo, definia a religião como o ópio do povo. Portanto, só para ver esta situação. E, para além do Estado ateu, por último, né, o quarto tipo de Estado é o Estado laico. Isso já nos interessa. O Estado laico, não é? O Estado laico é aquele em que, na sua Constituição, na sua Carta Magna, no seu documento mais alto, que deve que está acima de todas as leis do país, eles assumem-se como laico e, portanto, aí uma separação de poderes. E o que é o Estado laico? Não é? Isso aqui é importante. É considerado o Estado laico aquele Estado que promove oficialmente a separação entre Estado e religião. Ou seja, num Estado laico, diferente dos outros, há uma separação. O Estado não assume uma religião como sua. Antes, pelo contrário, respeita as religiões, respeita a forma de realização dos cultos e, entretanto, revela-se aqui a separação entre o Estado e a religião, que é, de facto, o caso de Angola. O artigo 10º da Constituição da República de Angola revela taxativamente que Angola é um Estado laico. Isto quer dizer que em Angola há separação entre igrejas, religiões e Estado. Digamos Estado
aqui a entidade, o governo que representa o povo. Há uma separação e, portanto, Angola respeita, diz a Constituição, respeita todos, mas todas as religiões, a sua forma de realização de culto, o objeto de culto. Num Estado laico, respeita-se isso. Portanto, mas ainda podemos realçar que o Estado laico trata todos os seus cidadãos de forma igual, independentemente da sua conduta religiosa. Ou seja, num Estado laico, ninguém pode ser maltratado, ninguém pode ser privado de exercício de um determinado direito por pertencer a esta ou aquela religião, porque o Estado é laico, o Estado não confessa a uma única religião. Sendo assim, é importante salientar o seguinte: no Estado laico, apesar do Estado ser laico, aqui é importante, deve-se salientar o seguinte: deve-se respeitar o princípio da legalidade, o princípio da cooperação entre as religiões, igreja e Estado, o princípio da igualdade, a tolerância e a liberdade. Não obstante da laicidade desta separação, é fundamental que as religiões obedeçam ao princípio da legalidade. Ou seja, não devem agir de forma ilegal. Não devem, acima de tudo, esquecer-se do princípio da cooperação com o Estado. Como disse no princípio, o Estado e o homem, o Estado e a religião têm um ponto de interseção, que é o homem. É neste ponto de interseção que surge a necessidade de cooperação. Ora, uma questão que provavelmente os irmãos aqui poderão também questionar-se. Se o Estado é laico, neste caso, o Estado angolano é laico, há separação de poderes. Por que fomos impedidos, enquanto igreja, de realizar cultos durante a vigência do estado de emergência? Não será que o Estado intrometeu-se nos assuntos da igreja? Não será que o Estado violou este princípio da laicidade? Ora, é fácil compreendermos isso. A Constituição da República, artigo 41, revela que a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de realização dos cultos são liberdades fundamentais. E falamos aqui de liberdades fundamentais porque são aquelas inerentes aos seres humanos, inerentes à vida. Não podem ser tirados ao ser humano. Entretanto, estas liberdades fundamentais previstas no artigo 41 da Constituição da República e outras liberdades fundamentais, elas podem ser suspensos ou limitados quando haja uma situação que justifique. Por exemplo, é o caso do estado de emergência, é o caso quando se declara o estado de sítio e quando se declara o estado de guerra. Portanto, só para analisar aqui uma questão do artigo, não é? Se olharmos para o artigo 58 da Constituição da República, que revela a possibilidade da limitação destes direitos fundamentais, salienta de que, em caso de estado de sítio, em caso de estado de guerra, em caso de estado de emergência, os direitos e liberdades fundamentais podem ser suspensos. Atenção, não retirados, suspensos ou limitados. E se olharmos bem, no artigo 41, quando fala da liberdade de consciência, na liberdade de cultos, na liberdade de crença, o que aconteceu no estado de emergência foi unicamente
limitação da liberdade de culto. Não foi limitado e muito menos suspenso a liberdade religiosa, porque continuamos a escolher de forma livre as religiões que, de acordo com o nosso querer, nisso não foi limitado. A liberdade de consciência permaneceu. Entretanto, a liberdade de culto, isto sim, foi suspenso. Portanto, é importante salientar aqui, a laicidade do Estado não implica taxativamente, não é a separação total, definitiva entre o Estado e a Igreja. Como disse no princípio, volto a realçar, há um ponto de interseção. E neste ponto de interseção entre o Estado e a Igreja, surge então a necessidade de velar por alguns interesses que lhes são comum. Portanto, ora, também é bom e é importante não confundir laicidade e laicismo. O laicismo não admite qualquer influência religiosa, não é? Então, já na laicidade, não obstante a separação de poderes, há uma influência religiosa. Por exemplo, quando da aprovação do Código Penal, né, novo Código Penal, as religiões angolanas tiveram seu parecer relativamente à questão que a questão que trata do aborto. Eles se pronunciaram a respeito disso. Portanto, aqui uma influência, não obstante a separação de poderes. Ora, então fica importante salientar que todos nós, Angola é um Estado laico, a separação de poderes assim. Entretanto, as igrejas devem obedecer o princípio da legalidade, o princípio da cooperação, o princípio da igualdade, ok? E o princípio digamos, não é? Como já abordamos, o princípio da cooperação. Ora, outro aspecto fundamental para realçarmos na relação entre o Estado e a Igreja é existem três elementos que influenciam de forma bastante na relação entre o Estado e a Igreja. Vejamos. A Igreja e o Estado são de âmbitos distintos, embora não separados, pois o homem religioso e o cidadão se fundem na mesma pessoa. Ou seja, não obstante da Igreja e Estado serem de âmbito distinto, não é? Entretanto, as mesmas têm um ponto de interseção, que é o homem, que é cidadão, portanto, que deve obediência ao Estado, e por sinal que é o homem que também é cristão, confessa uma religião que deve obediência às leis espirituais. Ora, o importante é que aprendamos a distinguir com cuidado os nossos deveres e direitos como membros de uma determinada religião e os deveres e direitos como cidadão. Para além de aprendermos a distinguir, é importante que nos esforcemos a conciliá-los. Ou seja, existem aqueles elementos que coincidem e que de forma taxativa temos de aprender a conciliá-los para que nos tornemos então um bom cidadão. Aliás, diz-se sempre, um cristão é sempre um bom cidadão. Afinal, somos o espelho do mundo, somos a luz do mundo, somos a Bíblia, somos a carta aberta. Portanto, é importante realçar isso. Ora, então, a relação entre Estado e a Igreja deve ter uma distinção sem separação e uma união sem confusão. Ou seja, não precisa realçar aqui. Mas esta mesma relação, para que se torne frutuosa, a relação do Estado e a Igreja, para que se torne frutuosa, deve obedecer 3 princípios. Queridos, prestemos bastante atenção. Para que a relação da Igreja e Estado seja frutuosa, deve obedecer 2 princípios fundamentais. Repito, 2 princípios fundamentais. Primeiro,
é preciso distinguir a missão da igreja e a missão do Estado. Visto que o Estado e a igreja se distinguem também pela sua missão e se distinguem também pela sua natureza. Ora, a igreja é a instituição que recebeu de Cristo o mandato apostólico e depois a todo mundo pregar o evangelho. Esta é a missão da igreja. Batizando-a em nome do Pai e do Filho, constante em Mateus 28, 19 e 20. Esta é a missão da igreja. Portanto, é importante que a igreja tenha isso em mente, que esta é a missão, esta é a essência. E que a igreja, para realizar a sua missão, usa meios espirituais, como o ensino da palavra e a oração. Ora, já o Estado é uma instituição, é preciso compreendermos isso, é uma instituição que resulta da sociabilidade humana. Ou seja, e a finalidade na verdade, garantir elementos fundamentais como a paz, o bem social, a partilha, não é? E o bem comum da sociedade civil. Portanto, é preciso respeitar a natureza dessas duas instituições. A igreja recebeu de Deus, de Jesus Cristo, a orientação fundamental e cumprir esta é a sua missão, e o Estado também tem a sua missão. Ao distinguirmos a missão do Estado e a missão da igreja, que não obstante cruzam no ser humano, aí começarmos então a caminhar da melhor forma possível. E o outro elemento muito importante que deve ser patente na relação entre o Estado e a igreja é a colaboração, cooperação entre a igreja e o Estado. O artigo 9º da lei que regula as atividades religiosas da igreja, as atividades religiosas no Estado angolano, ela prevê esta matéria, o dever de cooperação. Ora, queridos, há matérias em que tanto a igreja como o Estado devem intervir em virtude de suas respectivas competências e finalidades. Questões mistas. Quer dizer, há matérias que tanto o Estado, tanto a igreja devem intervir. Exemplo, o matrimônio. A igreja, a realização do casamento. A igreja deve realizar o casamento de acordo com os padrões cristãos, os padrões bíblicos, a doutrina bíblica, e o Estado deve realizar o casamento para o reconhecimento civil dos seus cidadãos. Portanto, nesse quesito, tanto a igreja e o Estado devem cooperar. Ora, para além da relação de matrimônio, tem outros aspectos que, por exemplo, podemos alegar aqui, não é? A questão, por exemplo, de promover iniciativas sociais que sejam condizentes com a missão religiosa. É papel do Estado garantir a paz social, o bem-estar social. Mas a igreja não pode ficar isenta disso. Nós, igreja, não podemos ficar isenta disso. Até porque nas nossas igrejas, nos nossos departamentos e na JUCEA também tem um departamento de ação social. Aí já manifesta o princípio da cooperação com o Estado. Este departamento de ação social vela simplesmente para que sejam garantidos alguns aspectos sociais. Ora, querido, nestes termos é importante salientar o seguinte: nós, enquanto cidadão, temos os nossos direitos, temos os nossos deveres, que por sinal devemos obedecer, devemos cumprir, devemos, acima de tudo, realizá-los sempre tendo em mente que o reino de Deus está acima de tudo e de todos. E Jesus, o mestre, o nosso mestre, a quem seguimos, acautelava exatamente essa questão.
Jesus não ensinou os discípulos a ser maus cidadãos. Não. Nem mesmo o apóstolo Paulo, das igrejas ministradas por ele, não é? Ensinou-os a ser maus cidadãos. Não, antes, pelo contrário. As Sagradas Escrituras nos ensinam a sermos servos de Deus e que cumpramos também aquilo que são as orientações do Estado, desde que não afetem aquilo e não afetem as questões espirituais, desde que não, por exemplo, limitam a igreja da realização da sua missão. Por exemplo, o facto de paralisar os cultos no estado de emergência terem limitado o nosso direito fundamental da realização dos cultos no estado de emergência não tirou a igreja, não tirou a missão real da igreja. Antes, pelo contrário, se percebermos bem, nunca houve um momento em que se realizou cultos familiares como este período que vivemos. Então percebamos isso, que não obstante dessa separação, não obstante dessa questão do estado de emergência, a igreja continua a realizar a sua missão. Existem outros fatos que poderia, por exemplo, ser alegado. Ora, é importante também dizer o seguinte: a igreja tem também o direito de promover iniciativas sociais. Quando, por exemplo, o secretário provincial está aí a promover, vamos ajudar. Já houve momentos em que fomos doar sangue, visitamos hospital X e tal. Portanto, a igreja também tem esse dever. Os nossos irmãos da igreja primitiva faziam-no muito bem. Entretanto, o Estado reconhece essas obras também. Portanto, vejam a relação entre os dois. Não obstante o princípio da laicidade que muita gente alega, porque o Estado há um princípio da separação, ok, assim, mas o princípio da separação, a laicidade do Estado, não exclui o dever de cooperação. Repito, a laicidade prevista no artigo 10º não exclui o dever de cooperação entre a igreja e o Estado. Um outro aspecto fundamental que devemos ter em conta também consiste no facto de que, portanto, é salientar aqui a nós, irmãos. Às vezes não precisamos só questionar, equivocar, porque esse Estado, nós somos cidadãos, nós somos cristãos. E o conselho que eu devo deixar é que cada irmão que está vendo, ouvindo, lembre-se, você é cidadão angolano. E não obstante desta laicidade, há um dever de cooperação. E deves fazer a sua parte, onde você está. No seu bairro, na sua rua, na sua igreja. Você é cristão. E ainda estás na terra. E se estás na terra, deves cooperar para o bem social, desde que as ordens emanadas pelo governo soberano não afetem os princípios bíblicos. Portanto, em guisa de conclusão, eu gostaria de salientar o seguinte: o Estado, tanto o Estado como a Igreja, apesar de serem instituições distintas, têm um ponto de interseção, que é o homem, eu e você. Portanto, e as igrejas devem cooperar com o Estado, respeitando sempre a soberania divina. Respeitando sempre a soberania divina. E por sua vez, o Estado não deve dissociar-se ou mesmo rejeitar a igreja.
Já dizia um dos professores que tive na Universidade Católica que o Estado e a Igreja são duas asas para o homem e que deve existir uma cooperação para que este sinta-se satisfeito às suas necessidades espirituais, sinta-se também satisfeito às suas necessidades sociais, cuja entidade responsável e em cooperação é o Estado, mas em cooperação com a Igreja. Portanto, quanto a nós, Jussié e Luanda, o conselho é o seguinte: esforcemo-nos como cristãos a cada dia para nos tornarmos um bom cidadão. Esforce-se a ser um bom cidadão, cumprindo todas as regras definidas pelo Estado que não devastam, que não violam os princípios bíblicos. E, portanto, vejo aqui muitas questões e vamos responder as questões que me são colocadas e permita-me salientar o seguinte: faça a sua parte na sua casa, rua, bairro, município e ajude a sua igreja local a implementar positivamente a impactar positivamente o Estado. Portanto, vamos responder às questões por vias escritas. E desde já sou grato por esse convite. Todas as questões colocadas poderão ser respondidas por vias escritas. Sou grato e, acima de tudo, esforcemos-nos em sermos um bom cidadão, cumpramos as medidas de segurança e o desafio é que cada jovem da Jussié, cada membro da Jussié tenha essa ânsia de regressar aos cultos da igreja locais, entretanto, respeitando sempre os princípios impostos pelo governo e, acima de tudo, a cooperar, velar pelos princípios da legalidade da igreja, pelos princípios da cooperação, pelo princípio da tolerância e pelo princípio que é fundamental da laicidade, que é a separação entre o Estado e as igrejas. Muito obrigado.